Nós vamos agora para a nossa terceira aula, onde vamos falar sobre os 5 pilares do aconselhamento bíblico. 5 pilares, lembrando, de forma didática, separamos ou elaboramos 5 ideais, 5 questões que precisam ser observadas, 5 procedimentos, para que você possa orientar e para que você possa praticar, para que a sua vida seja orientada na direção da vontade de Deus. Então vamos lá. E aí eu separei um texto bíblico que vai nos ajudar, que vai te ajudar a orientar a criança, o adolescente, qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, você vai ter uma certa facilidade para orientar. Primeiro, a dinâmica da mão. Nós já falamos aí na parte sobre didática, né? As aulas sobre didática, elas orientam sobre recursos pedagógicos que você utilize e facilitam a assimilação, a aprendizagem. Então, a mão, né? E aí os 5 dedos da mão, você vai apresentar 5 ideais. Lembrando que a Organização Embaixadores do Rei possui 5 ideais. Mas aqui são 5, digamos, questões, metas, alvos, ideais, né? Ou seja, os pilares para que você tenha uma vida cristã equilibrada. Então, são 5 pontos, 5 palavras que apontam para o equilíbrio da vida cristã. Então, eu vou apresentar esses 5 pontos. Mas antes eu quero então ler o texto que está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 4. O verso 4 vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrem-se. É Paulo dizendo, olha, vocês precisam se alegrar no Senhor, precisam estar felizes, porque tem o Senhor Jesus em sua vida, e tendo o Senhor Jesus em sua vida e vivendo isso de maneira plena, vocês terão uma vida melhor, que terá paz, que terá santidade. Então, não quer dizer que a vida vai resolver todos os problemas. Eu não terei mais problemas. Porque muitas vezes no aconselhamento bíblico, a pessoa virá até você com problemas. E ela pensa, e agora, o que eu faço? Eu não tenho uma solução, eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Inclusive, aconselhamento é exatamente para orientar a pessoa que está perdida, que está desorientada. O aconselhamento é exatamente para corrigir a rota. A pessoa que precisa do aconselhamento é porque está errando e está cometendo erros porque está sem saber qual é o caminho adequado, qual é a forma certa de agir. E é aí que você diz, se alegre no Senhor, busque ao Senhor. E aí sim você vai começar a encontrar o caminho de volta para a rota certa, para o caminho do Senhor. É isso. Aí você vem e o texto vai nos dizer o seguinte, que a moderação, verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Moderação, ou seja, equilíbrio. Nem para mais, nem para menos, buscando sempre, não uma parcialidade, não é ficar em cima do muro. É moderação de tomar cuidado com exageros, de pensar antes de agir, de buscar a Deus, de buscar as coisas do alto antes de se apegar a coisas terrenas. Porque quando nos apegamos às coisas deste mundo, e inclusive Paulo vai dizer um pouco antes aqui no texto, que não somos cidadãos deste mundo. Então é importante lembrar isso, que nós precisamos apegar às coisas do alto. Em outra carta, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele vai dizer, pensai nas coisas do alto e não nas da terra.
Porque quando então olhamos para o alto, para Deus, quando eu digo alto, Deus está em todos os lugares, mas quando olhamos, né, então simbolicamente para o alto, ou seja, para Deus que está mais alto, elevado, né, do que nós, aí sim conseguimos alinhar a nossa trajetória com os propósitos de Deus. E é aí que começa, estamos chegando nesses 5 pilares, porque aí o texto continua, verso 6, capítulo 4, Filipenses, o verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a palavra de conforto do Senhor que Paulo escreve aos Filipenses para confortá-los. E aqui tiramos lições. E a primeira lição é buscando a Deus, entregando a Ele os pedidos. Então, muitas vezes, a pessoa está perdida. Uma criança pode viver isso. Às vezes a criança está vivendo dificuldades na escola, está sofrendo o que chamamos hoje de bullying, né? Está recebendo situações ali que estão, como dizem, zoando com a cara dela, estão fazendo chacota da cara daquela criança, então ela está sofrendo na escola, ou mesmo em casa, por vários motivos. E é aí que é importante que essa criança encontre esse conforto, assim como era o desejo que Paulo encontrasse, ou que Paulo entregasse essa informação que confortasse estas pessoas que ele escreve essa carta. E aí, oração e pela súplica. E aí vemos o primeiro pilar, oração. O próprio apóstolo Paulo também escreve lá uma carta aos Tessalonicenses, onde ele vai dizer, orai sem cessar. Oração, esse é o primeiro pilar. Quando a pessoa está meio perdida, sem rumo, muitas vezes é porque ela já deixou de orar, já deixou de falar com Deus. E quando não falamos com Deus, quando não oramos, não sabemos, nos perdemos sobre que rumo tomar, que ações fazer, como fazer da forma certa e tomar decisões da maneira certa, de acordo com a vontade de Deus. Então nós buscamos ao Senhor e buscamos esse alinhamento com Ele para termos essa paz no coração. Lembrando que não é aquela paz no sentido, vou fazer tal coisa, aí eu senti paz, então vou fazer. Cuidado, porque o coração é enganoso. Então, sentir paz, porque eu quero fazer tal coisa e sentir paz, cuidado. É necessário um conjunto de oração, leitura da palavra, que nós vimos anteriormente, quando Paulo vai escrever para Timóteo e vai dizer que toda a escritura é útil, é inspirada, é proveitosa. E aí você usa esta palavra para corrigir sua rota, caso você se desvie. Então, da mesma forma, você vai orientar no aconselhamento. Então, oração, leitura da palavra, comunhão. O que seria comunhão? Quando nós orientamos uma criança, adolescente ou qualquer outra pessoa de qualquer idade, o que nós percebemos é que essa pessoa começa a se afastar daqueles que servem a Deus. Porque o que nos afasta de Deus, que é o pecado, consequentemente nos afasta também daqueles que servem a Deus, daqueles que estão alinhados com Deus. Veja que é um efeito em cadeia. Nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia e começamos a nos afastar. Então acho que agora começa a ficar claro esses pilares. A oração, a leitura da palavra, e a gente vai percebendo que quando vão faltando estes itens, começa a ter a falta de comunhão, a pessoa se afasta, vai se afastar do líder, vai ficar com vergonha. E isso fica muito claro se olharmos para as Escrituras, quando Adão e Eva, eles caem no pecado, eles cometem aquele grave erro. A primeira coisa que acontece é se esconderem, é se afastarem, é não quererem ver Deus. E no plano
humano, terreno, é o que costuma acontecer. Então, a pessoa, vamos supor, um menino, ele faz algo de errado. E aí ele se esconde do pai e da mãe. Se esconde daqueles que são seus pais, seus responsáveis. E da mesma forma, o menino vai se afastar, ou vai ocultar, ou não vai querer, muitas vezes, conversar com o líder. Vai ficar ali, né, ressabiado, não vai querer se abrir. Então, uma das situações pode acontecer. Mas também vai acontecer muitas vezes dele olhar para o seu líder, para o seu conselheiro e querer se abrir. E é importante que você esteja atento e preparado para ouvir, primeiramente, ouvir. Muitas vezes aconselhamento, a pessoa pensa, entendi, eu tenho que falar, eu tenho que explicar, eu tenho que... Muitas vezes ouvir e muitas vezes perguntar, levar à reflexão, é dizer para ele o que você tem achado sobre isso, como é que você está se sentindo, e você já buscou a Deus. Vamos orar juntos então, para que Deus te oriente, para que você comece a entender o que você deve fazer, como deve proceder. Então muitas vezes não é despejar um monte de conselhos. Ah, mas eu sou o conselheiro. Perfeito, o conselheiro é aquele que conduz a reflexão conforme a palavra, por isso é aconselhamento bíblico. Bom, e aí, a gente falou então de oração, Bíblia, comunhão e gratidão. Lembra que eu deixei ali, né, no stand-by? Gratidão, porque o texto aqui nos fala sobre a ação de graças. A gratidão é um dos pilares muito interessantes, porque quando a pessoa está afastada, né, e aí perdida, ela começa a dizer, minha vida não presta, nada para mim tá bom, nada me satisfaz. A pessoa começa às vezes não com essas palavras, mas ela sente isso. E aí a pessoa vai, né, reclamando da vida. Ela não tem mais gratidão pelas coisas que tem. Muitos de nós, muitas vezes, também reclamamos. Então é uma dificuldade que a gente precisa olhar para nós mesmos até antes de atender alguém. Então, gratidão. Mas, Jonatas, aí pensa você mesmo. Eu preciso disso, disso, disso e disso. Mas lembre-se das coisas que Deus tem te dado. Da mesma forma é no aconselhamento. Você vai levar a pessoa a essa reflexão. Veja as coisas que Deus tem proporcionado. Então, agradeça, inclusive, mesmo em meio às dificuldades, porque tudo é propósito de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando deixamos de ser gratos, estamos dizendo, a forma que Deus age comigo está errada. Você está dizendo que Deus está errado. A falta de gratidão é isso. Jonatas, mas eu estou sofrendo. Então você está dizendo que se você está vivendo isso, então Deus sumiu. Deus perdeu o controle. É isso que você está dizendo. Então, quando eu sou grato, mesmo em meio às dificuldades, entenda. Eu estou doente. Então, Deus, obrigado pela doença. Não é esse o sentido, mas é gratidão, porque Deus está conosco, mesmo em meio a uma dificuldade como uma doença. É isso. É a gratidão em todas as situações, que nos leva à paz, que excede todo o entendimento. Uma paz que não está alinhada a ter coisas boas, a ter tranquilidade. Mas muitas vezes, em meio às lutas, às tribulações, eu consigo manter a paz. É isso que o texto nos diz. Muito bem. E é isso que você vai orientar. Então, oração, Bíblia, comunhão, gratidão e arrependimento. Fundamental. Porque a pessoa, né, pode ser uma criança, ela está errando, ela está rebelde, ela está pecando mesmo. Jonas é uma criança, ela peca, criança de 9 anos, de 8 anos. Porque muitas vezes chegam para nós crianças de 8 até 7. Mas está pecando e tal, é criança, ela não entende. Pecado é pecado. E você precisa levar aquela criança à reflexão para que ela se arrependa. E dizer, você precisa se arrepender. Novamente eu vou lá em Adão e Eva, que eu já citei o exemplo deles. E é muito bom que você tenha, entenda que tudo que eu estou falando são exemplos de recursos para que você possa aconselhar. Então vai lá em Adão e Eva.
eu trabalhei já muito isso com crianças, em especial com o meu filho. Né? O meu filho já orientei usando este exemplo que eu vou falar agora. Adão e Eva. Qual foi o erro deles? O grande erro deles? Ah, comeu fruto. Sim, e depois? Não, e depois, qual foi o outro erro? Sim, porque quando Deus disse, Adão, onde você está? Por onde andas? Aí, estou aqui, Senhor, estou escondido. Por que você escondeu? Comeu do fruto? Comi, Senhor. Tá. Mas você comeu do fruto? Eu comi, Senhor. Mas eu comi do fruto, mas é por causa da mulher que o Senhor me deu. Não era. Aí sabe aquele jogos que fazem resposta errada? Então, resposta errada de Adão. Não era assim que ele deveria responder. A resposta de Adão, que é a resposta de todos nós quando pecamos, é o arrependimento. E como é que eu identifico arrependimento? E como é que eu apresento esse arrependimento diante de Deus? É quando eu digo, Senhor, eu errei. Eu errei e o que eu fiz é algo terrível, algo vergonhoso, algo que eu me arrependo e peço perdão. A gente não vê Adão dizendo, Senhor, perdão. Nem isso, nada. Desculpa, Senhor. Você não vê Adão dizendo, eu errei, reconhecendo. Então é reconhecer, é pedir perdão, é se humilhar e é dizer, Senhor, eu não mereço o seu perdão, mas ainda assim te peço pela tua misericórdia. E se arrepender e se envergonhar e colocar diante de Deus que você está errado e está disposto a corrigir e colocar diante de Deus e reconhecer que você não merece perdão. É isso que você vai orientar a criança. É difícil? É, porque muitas vezes a criança erra e crianças muitas vezes erram e não reconhecem e dizem, não, mas é por causa disso e tal. É o mesmo erro lá atrás de Adão. Não é à toa que dizemos que herdamos o pecado de Adão. É claro, a palavra nos diz isso. Por quê? Porque erramos do mesmo jeito. Se você acha que isso é coisa de criança, não é. Ou só de adolescente? Também não. Adultos muitas vezes são mais complicados ainda para reconhecer que estão errados, precisam se arrepender, precisam pedir perdão ao Senhor. Então, arrependimento. E assim, a gente conclui aí os 5 pilares para um bom aconselhamento bíblico. Você percebeu exemplos bíblicos e você pode buscar ainda mais exemplos nas escrituras para aconselhar. Então vamos recapitular. Primeira coisa, o menino chegou, está com um problema, com uma dificuldade. Vou até dar um exemplo de dificuldade. Igual eu já falei, de rebeldia, de desobediência, de violência. Tem situações assim, o menino tá batendo todo mundo na escola, pode ser até um adolescente, tá violento, tá agressivo, palavrão, tudo isso, ou então questões na área sexual, que principalmente, claro, na adolescência. Todas estas questões você vai tratar da mesma forma. Você não vai ficar, ai meu Deus, é uma questão na área sexual, eu não sei como que eu lido com isso, eu não fiz psicologia. Já falamos sobre isso, que é bíblico. Você vai orientar com a Bíblia. Você vai dizer, opa, vem cá. Você está orando, você está lendo a palavra de Deus, você está no meio do povo de Deus, ou seja, você está vindo na igreja, você está acompanhando, está indo na escola bíblica, você está, sabe, sempre aqui buscando a palavra. Você está grato a Deus, você é grato por estar vivo, por ter as coisas que tem, mesmo que faltem algumas coisas, você está grato. Tem se arrependido quando erra, porque você está errado, porque o que você está fazendo está errado. Você já pediu perdão, já se arrependeu? Os 5 pilares. E aí você vai orientar. E pode ainda finalizar, ainda em Filipenses, só que agora o verso 8, que vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. E essa é a orientação de Paulo para aqueles, para quem ele escreve essa carta,
que é também a orientação do conselheiro, daquele que traz o aconselhamento bíblico. Na próxima aula, nós vamos falar então sobre a Bíblia. Vamos apenas reforçar e finalizar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se prepare, que daqui a pouco chegaremos à nossa próxima aula.